E a minha vontade, a vontade do meu coração seria de ficarmos aqui orando, ficarmos aqui experimentando da graça, da misericórdia, da maravilhosa presença de Deus. Mas hoje nós teremos a celebração da ceia, nós teremos então uma atividade um pouco extensa, e eu vou procurar ser breve na mensagem de hoje. Mas eu gostaria de invocar a presença do Espírito Santo. Eu confesso para os irmãos que era 2h45, 1h22 o Mid estava orando por mim. 1h22 ele passou um áudio orando por você. 2h45 eu respondi com uma oração, porque eu também estava em oração. E tinha uma irmã lá em Paranaíba, irmã Cida Alcade. Ela viu que eu também estava offline, então aí ela mandou algumas mensagens. Falei, irmã, ore por mim, porque eu estou preparando o alimento para o povo de Deus. E ela profetizou, o fogo de Deus vai descer neste lugar, porque aqueles que madrugam, aqueles que buscam realmente recebem a unção. E queridos, desde o começo da semana o Senhor já estava falando comigo sobre a nova vida com Cristo. A nova experiência, uma nova realidade, uma nova experiência que nós adquirimos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Hoje, então, a mensagem que nós vamos trazer para os irmãos é a nova vida em Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra de Deus diz assim na Bíblia NVI, os irmãos continuem sentados como estão, não precisa levantar. A palavra de Deus diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, estou usando o NVI, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu querido, projeto de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para a sua vida, é um propósito de prosperidade, de um futuro cheio de esperança, de uma vida cheia de bênção, cheia das promessas, cheia do Espírito Santo. E queridos, então o tema da nossa mensagem, uma nova criatura. O título da nossa mensagem desta noite, um coração vivendo a nova criatura. Um coração vivendo a experiência de uma nova criatura. Diga para a pessoa do seu lado, você tem um coração que já experimentou a glória de Deus sobre a sua vida. Por isso, você é uma nova pessoa. Queridos, essa é a grande verdade. Quando nós falamos do novo nascimento, quando nós falamos de nova criatura, nós estamos falando do renovo, da restauração, da volta que nós passamos a ter de intimidade com o nosso Deus, que foi perdida no Jardim do Éden. Então, queridos, todas as pessoas que realmente já nasceram de Deus, elas experimentaram a glória, a presença gloriosa do Espírito Santo atuando na sua vida. Essa pessoa já experimentou, através da cruz de Cristo, o poder de transformação, o poder de libertação, o poder da metamorfose, que faz de você uma pessoa que era perdida, uma pessoa que vivia nesse mundo sem esperança. Agora você já experimentou pelo novo nascimento, através da obra da cruz, um renovo na sua vida. Querido, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, a palavra de Deus diz assim, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus Cristo morreu para que você possa viver a vida verdadeira. Então, meu querido, essa é a grande realidade. Esta noite o Senhor te trouxe a este lugar, porque Ele tem um propósito de renovo, Ele tem uma expectativa quanto a você. Ele sonha a respeito de você, a ter você uma experiência com o sobrenatural, a ter a sua família experimentando do novo nascimento. E Ele morreu para que você, para que todos nós possamos viver mais próximo dEle. Não viver mais para mim,
Não viver para os meus interesses, não viver para as minhas vontades, mas viver para a vontade de Deus. Por isso o texto diz assim: Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Queridos, essa é a grande bênção, é a grande obra que a cruz realizou a nosso favor. Dar-nos a libertação do nosso eu, libertação da nossa vontade, para que possamos viver para a glória de Deus, viver com Ele. E queridos, como isso acontece? Como isso acontece? A palavra de Deus no Evangelho de João é muito clara, ensinando-nos a respeito do novo nascimento. João, quando ele teve um encontro com Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos chegou dizendo para Deus, para Jesus, dizendo: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos chegou declarando: Senhor, eu creio que tu és o Messias, eu creio que o Senhor é o Salvador. E Jesus, olhando para o coração daquele homem, disse, como ele está dizendo para você: importa que você nasça de novo. É necessário você nascer do Espírito, é necessário você nascer da água, é necessário você nascer pelo poder sobrenatural de Deus. Portanto, queridos, 2 Coríntios capítulo 5, é o mesmo texto que eu estou trabalhando. No verso 25, a palavra de Deus diz assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, meu querido, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. Naquele dia você nem sequer pensava em existir. Talvez nem a sua família, talvez não, certeza, nem a sua família ainda existia. Mas no projeto de Deus o seu nome estava lá. Ele morreu para que você, através da fé nele, você tomasse posse, então você tornasse justiça. Queridos, o que significa justiça? Justiça é uma palavra forense, é uma palavra que traz a ideia de algo que você devia, você foi até a justiça, você até foi preso, você até foi mutilado por aquilo, mas você pagou sua dívida. E Jesus Cristo pagou, ele sofreu todas as pisaduras, todo o sofrimento de Jesus, simplesmente foi por causa dos nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus ele tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele eu me tornasse uma justiça, ser aceito por Deus pelo sacrifício dele. Você, meu querido, minha querida, nesta noite o Senhor está declarando: a morte do meu filho te justifica, a morte do meu filho te prepara, não só para ter uma vida de intimidade comigo aqui na terra, mas para tomar posse da salvação eterna. Então, meu querido, nós temos hoje urgência, porque nós não queremos cansar os irmãos, diante do tema nova criatura, um novo coração. A palavra de Deus revela que o novo cristão, a pessoa que se converteu, ele passa a andar em novidade de vida. Queridos, o pastor Anderson pregou aqui sobre o paralítico que foi levado, descido pela telha. Aquele cara chegou até a presença de Jesus carregado. Mas aquele camarada, quando saiu da presença de Jesus, ele saiu andando em novidade de vida. Ele recebeu o milagre, o poder de Deus sobre a vida dele. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não era paralítico, mas era um homem que tinha os seus defeitos. Era uma pessoa que tinha doença da sua alma. Era uma pessoa sobrecarregada de pecado. Então, meu querido, a palavra de Deus diz que Zaqueu, quando ele teve o encontro com Jesus, ele passou a andar em novidade de vida. O Senhor transformou, o Senhor mudou por completo a vida de Zaqueu. Aquela mulher que estava com hemorragia, mais de 12 anos sofrendo com hemorragia, quando ela encontrou com Jesus, ela saiu andando em novidade de vida. E queridos, para isso foi necessário que todos esses que foram citados exercitassem a fé no poder de Jesus. Então, queridos, as pessoas que realmente passaram pelo crivo do novo nascimento, que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, que experimentaram a glória de Deus operando uma transformação na sua vida, realmente essas pessoas passaram a andar em novidade de vida. Eu quero dizer para os irmãos, a meu respeito, eu não gosto de pregar sobre a minha pessoa,
Porque não há necessidade de eu exaltar o nome de Deus contando o meu testemunho, mas é importante que nós passemos o testemunho para que o nome dele realmente seja exaltado. E queridos, eu era uma pessoa completamente perdido, vivia neste mundo sem esperança, vivia neste mundo entregue ao pecado, à bebida, ao tabagismo, vivia neste mundo uma vida de muito sofrimento. E quantas vezes eu fiz a minha mãe chorar, quantas vezes eu fiz o meu pai chorar, e quantas vezes eu abracei meu pai e minha mãe e chorava por causa da minha condição. Havia um vazio dentro da minha alma. Mas, meus queridos, um dia lendo João 5:24, Jesus sentou do meu lado, me abraçou, pôs a mão no meu ombro e falava ao meu ouvido, e a palavra dele foi tão legível, tão fácil de ouvir, que eu entendi por completo o que significa João 5:24, quando ele disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem a salvação, nunca mais será condenado, nunca mais sentará no banco de réu, já passou da morte para a vida. Esse é o propósito de Deus para mim, esse é o propósito de Deus para você. É isso que significa andar em novidade de vida. Já não tem mais condenação, já não tem mais bebida alcoólica, já não tem mais tabagismo, mas tem a glória, tem a presença do meu Deus, tem a presença do seu Deus, te carregando no colo, passando com você pelos vales, abençoando a sua vida poderosamente e fazendo de você aquilo que ele promete, mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora para a glória de Deus, amém? Então aplaude ele. Meu querido, a nova criatura, a nova personalidade, a nova criação produzida pelo Espírito Santo é uma pessoa que anda firmada nas promessas de Deus. E a principal dela é a promessa da vida eterna. Deus, quando começa a pregação do Evangelho, lá no livro de Marcos, no Evangelho de João, ele chama o povo ao arrependimento para que possam ingressar, para que possam então fazer parte do reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus significa ter a salvação. E queridos, o nosso irmão Rogers pregou aqui na quarta-feira falando que salvação tem destino para o céu. Irmãos, essa é a grande verdade. Salvação é para cima. Quando a visitação de Deus operou-se na vida de cada um de nós aqui representado, com o propósito de salvação, ele nos elevou para o alto. Nós agora somos cidadãos do céu. Nós agora temos uma pátria celestial que aguarda a nossa chegada lá. E queridos, essa é uma das grandes promessas que anda o povo de Deus. O povo de Deus tem essa convicção. Você tem essa convicção. Se você ainda não tem essa convicção, você precisa ter, meu irmão, porque Jesus foi até aquela cruz para te dar essa certeza bendita de que o céu é o seu lugar eterno, que a sua morada está garantida. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Meu querido, Jesus já preparou a sua mansão. Está tudo preparado. É isso que significa andar em novidade de vida. É estar firmado nas promessas de Deus. Queridos, uma outra promessa que desfruta, que só experimenta quem já nasceu de Deus, é a unção do Espírito Santo. Quando Jesus estava anunciando que ele iria enviar o outro Consolador, ele falou: olha, vocês vão receber, mas o mundo não vai receber não. A igreja vai receber, mas o mundo não vai receber. Meu querido, essa promessa já se cumpriu a partir do momento em que você decidiu em andar com Jesus, viver como e para Ele. A partir daquele momento em que você escolheu e fez essa decisão, Ele assumiu o compromisso de derramar a unção sobre a sua vida. Isso chama-se batismo com o Espírito Santo. Agora acontece o seguinte: nós vamos ficar só com isso? Queridos, todas as pessoas que nascem de Deus, elas precisam crescer. Então a promessa da unção é uma realidade, mas nós temos que buscar o enchimento do Espírito Santo. Nós temos que buscar a presença dEle em oração. Nós temos que realmente buscar a vida de Deus para o nosso viver diário, porque é o Espírito Santo que é a vida de Deus. Ele é a marca da promessa. A unção dEle é que nos capacita para caminhar e enfrentar nesse mundo de luta, esse mundo de provas, e com Ele nós passarmos pelos espinhos, pelas tribulações, e sair lá no final com a bênção dEle nos garantindo a vitória. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 36,
versículo 25 tem essa promessa do derramamento do Espírito Santo, dizendo: aspergirei água pura sobre vocês. Meu querido, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para repetir essa dose. Isso ele faz continuamente, mas ele fez isso lá na inauguração da igreja, quando o livro de Atos, capítulo 2, registra o grande mover do Espírito Santo, inaugurando assim o templo da igreja de Jesus. Ele aspergiu água pura sobre o povo que aceitaram Jesus. E aí a palavra de Deus ainda diz: e vocês ficarão puros. Esta é a grande obra da presença do Espírito Santo, nos santificar, porque ele é santo, Deus é santo, e a presença dele nos torna santos, a luz dele nos ilumina. E meu querido, esta grande obra, vocês ficarão purificados. Eu, diz o Senhor, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Meu querido, qual é o seu ídolo? É o seu carro? É a sua bicicleta? É a sua namorada? É a sua conta no banco? Queridos, o Senhor tem essa promessa é para você, e eu creio que você já tomou posse dessa grande libertação. Eu vos purificarei, eu vos lavarei, eu tirarei toda essa sujeira, as impurezas dos seus ídolos. Versículo 26 diz assim: darei a vocês um coração novo. Que coisa maravilhosa, um transplante de coração. Antes era um coração venenoso, antes era um coração invejoso, antes era um coração mentiroso, antes era um coração maldoso, mas o Senhor transplanta, tira esse coração mau, esse coração de pedra, e agora coloca um novo coração. Coloca ali: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus, aleluia, queridos. Como é maravilhoso, irmãos. Eu estava pregando sexta-feira, nós ficamos uns dias sem o programa do rádio. Eu estava pregando sobre a busca da misericórdia de Deus. 1 Pedro capítulo 5 diz que nós não devemos ficar preocupados, mas nós devemos entregar todas essas preocupações. Se tiver preocupações, entregar todas as preocupações na mão do Senhor. E eu estava contando de algumas experiências no meu ministério, de muitas pessoas que tiveram a bênção de abrir o coração para o Senhor. Entregou a sua preocupação para o Senhor e Deus deu livramento. Meu querido, essa mesma palavra se repete aqui: tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis coração de carne. E queridos, todas as vezes que o meu coração transformado medita na obra que Jesus fez por mim, às vezes eu choro. Lá no rádio eu chorei muito. A irmã Rosilane depois me viu, já foi me examinar meus olhos. Ela estava na minha casa, já foi me examinar. O senhor chorou bastante hoje. Eu falei: o Espírito Santo me impactou de uma maneira sobrenatural. E eu quase perguntei para ela: a senhora chorou também? A irmã Rosilane, a senhora chorou também, irmã? Ah, não, ainda bem que não, graças a Deus. Então, queridos, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e dareis um coração de carne, e porei o meu espírito, colocarei a minha presença, a minha vida, o meu poder em você. Queridos, esta é a grande revelação do que Deus faz com o novo convertido. Porei o meu espírito em vocês, o verso 27, e os levarei a agirem, a caminharem, segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Queridos, antes nós não tínhamos nem vontade de saber qual era a vontade de Deus. Mas pelo novo nascimento tudo isso acontece. E queridos, então quando culmina-se essa obra, nós procuramos viver uma vida que agrada a Deus. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala assim: quanto ao mais, irmãos, igreja amada, Deus está falando com você. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim, vocês, igreja, vocês já estão procedendo. Mas
Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, vocês têm buscado, vocês têm esforçado, vocês têm orado, têm pedido o poder de Jesus para ter uma vida de santidade. Mas o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma experiência profunda com Deus, ele nos orienta: cresce nisso, busque essa intimidade, cresce nesse relacionamento, que você vai tomar posse de coisas maravilhosas. Se você crescer nisso, aquilo que se diz a respeito da sua velha vida, você vai realmente renunciar às práticas antigas. As coisas antigas vão ficar para trás e vai tomar posse das coisas novas que Deus tem para você. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa, e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos, como os incrédulos que desconhecem a Deus. Queridos, eu estava lendo um livro de Ralph Niebuhr. Eu conheço muito o material de Ralph Niebuhr e também de pastor A.B. Huber, porque eu sou apaixonado por ganhar almas. Queridos, Deus me deu uma revelação desde que eu fui para o seminário, que a igreja dele é uma igreja discipuladora. Eu tinha essa revelação, o pastor Gilson Breder teve essa revelação, mas ele deixou escapar, deixou passar da sua mão, então Deus deu para o pastor A.B. Huber. E queridos, no livro de Ralph Niebuhr, a irmã Soledade não está aí, mas ela conhece essa história. Conta-se de um fazendeiro que morava no pé de uma serra, no lugar onde tinha muita águia. E no dia muito chuvoso, ele saiu para campear, ver o gado, e quando ele chega por baixo da serra, ele encontra lá um filhote de águia. Aí ele pensou: vai ficar aqui embaixo, vai morrer de fome, a mãe não vai trazer comida. Então ele pegou aquele filhote de águia e levou para a sua casa. E chegou lá, começou a criar ele junto com as galinhas, e ele se simpatizou, aquela águia se simpatizou com as galinhas, e andava como galinha e comia como galinha. Vivia naquele quintal como galinha. Mas um dia chegou um vizinho, falou: aquele animal ali é uma galinha? Ele falou: é uma galinha. Ele falou: moço, mas aquele ali é idêntico, parece uma águia. Ele falou: não, aquilo lá não é águia. Aquilo ali é uma galinha, come como galinha, é uma verdadeira galinha, cisca como galinha, vive no puleiro com as galinhas, então é uma galinha. O rapaz falou: moço, mas você não está enganado, não? Esse aqui não é uma águia? Ele falou: não, isso aqui é uma galinha. Ele falou: não, eu vou provar para você que isso aqui é uma águia. Ele falou: então prova. Ele falou: pega esse bicho lá. Pegou o bichinho e subiu lá em cima do telhado, lá no mais alto da casa, e jogou a águia para cima. A águia deu uma volta, e veio, aterrissou e voltou a ciscar como galinha. Aquele rapaz foi para casa muito triste, muito amargurado. Falou: mas não é impossível, essa águia, ela não foi criada para ser galinha. Ela foi projetada por Deus, ela foi criada por Deus para voar nas alturas, para experimentar do melhor do céu, para experimentar das grandezas que Deus propôs para ela. E ele falou: o que eu vou fazer? Quando foi no outro dia de madrugada, antes do sol sair, Deus deu uma revelação: vai lá e leva a águia lá no ninho de onde ela saiu, que algo maravilhoso vai acontecer na vida dela. Aí chegou lá o cara: mas você de novo aqui, antes do sol sair? Olha, vamos pegar essa águia, vamos ali. Aonde que é que você achou ela? Lá em cima, no pico da serra, vamos subir lá. Chegou lá, subiu o morro, a serra, chegou onde era o ninho, colocou a águia ali no ninho, segurou a águia e olhou bem nos olhos dela e falou assim: olha, Deus criou você para voar bem alto. Deus criou você para ter vitória, Deus criou você para ser uma grande vencedora, e você tem que experimentar do ar, você tem que experimentar do sol. E afastou da presença daquela águia, e aquela águia de repente levanta as suas asas e começa a olhar firmemente para o sol, e de repente ela ergue e começa a voar, nas alturas, experimenta das alturas.
e nunca mais voltou para o chiqueiro. Meu querido, é isso que Deus faz com as novas criaturas. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer fazer você voar. Ele quer te dar liberdade. Ele quer abençoar. Você não nasceu para ser galinha, para ficar ciscando no chiqueiro de Satanás, no quintal de Satanás. Mas o projeto da sua existência é para que você seja abençoado e que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Ele chamou você não só apenas para ser batizado e sentar aqui no banco dessa igreja, mas Ele quer fluir o amor dEle por meio de você para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Amém? Portanto, queridos, Cristo se fez homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele se fez nosso pecado para nos fazer justiça de Deus, como nós já lemos. Ele se fez nossas doenças para que nós fôssemos sarados. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele morreu por todos, para que por Ele todos vivamos conforme nós já lemos. 2 Coríntios 5,15. E nesta noite, o Senhor quer ministrar na sua vida. Talvez você já nasceu de Deus, mas você está desviado. Talvez você está bem próximo desse novo nascimento, mas tem algo ainda que está impedindo de Deus operar isso na sua vida. Talvez alguma coisa, ou até mesmo você, está impedindo Deus agir, transformar e te dar uma nova vida. Vamos colocar de pé. Neste momento eu gostaria que você fosse sincero com Deus. A palavra dele diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas que você não conhece, coisas grandes. Jeremias 33:3. Começa a clamar ao Senhor. Começa a invocar pela presença dEle, pelo poder dEle, dando um renovo na sua vida. Trazendo para o seu interior a presença do Espírito Santo que renova a nossa força. Que renova a nossa força como a força de águia. Faz-nos voar como águia. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eu creio na Tua presença aqui neste lugar, Pai. Eu não posso fazer mais do que o que eu fiz, Pai. Não é pela minha força, não é pelo meu grito, Pai. Não é pela a sabedoria do homem, mas é pela sabedoria do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, visita agora cada coração que está nesse lugar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ministra, ó Deus, o novo nascimento. Pai, transforma vidas em criaturas abençoadas, em criação poderosas, em criações transformadas pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, venha abençoar a sua igreja. Venha abençoar a sua família, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, se tiver alguma pessoa que ainda não foi tocada, nunca foi tocada pelo Espírito Santo, toca agora, Senhor. Enche essas vidas com a Tua presença. Dá o renovo. Enche, Espírito Santo. Enche, ó Deus, esta igreja com a Tua glória, com a Tua presença, Senhor. Nós precisamos, a igreja precisa. Nós queremos, ó Deus, a intimidade. Nós queremos, ó Deus, a Tua luz brilhando sobre nós. Nós pedimos, ó Jesus, venha nos abençoar. Para a glória do Teu nome é que nós pedimos. Amém e amém.